Olá, que alegria sempre estarmos juntos, pensando sempre nos propósitos de Deus. Obviamente, pelo tanto que você já tem me assistido, me ouvido, você sabe, eu prezo pelos princípios da palavra de Deus. Não me interessa as questões religiosas, doutrinárias no sentido institucional, nas questões relacionadas com regras, preceitos e doutrinas que os homens desenvolvem, criam, estabelecem. Para mim, o que importa, o que interessa é a palavra de Deus. É a palavra viva de Deus. O que importa para mim é a presença de Deus e a nossa dependência dele, a nossa vivência, o nosso relacionamento com ele. Não adianta você e eu termos uma religião, estarmos congregando num prédio, haja vista que prédio não é a igreja. Prédio, esse local que nós, você e eu nos reunimos para uma celebração, não é a igreja somos nós, você e eu. As pessoas, elas sim constituem a igreja. Portanto, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de pessoas. Quando nós falamos dos princípios de Deus, nós estamos focados em quê? Em coisas que são atemporais, em princípios que são atemporais. Atemporais por quê? Porque não são determinadas pelo tempo, não são determinadas pela cultura, pelo momento. Ou seja, um princípio de Deus é: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Este princípio, ele é repetido, reafirmado e selado por Jesus Cristo, há milhares de anos depois. Primeiro Deus estabelece isso. Milhares de anos depois, os homens perguntam a Jesus: é lícito ao homem divorciar-se da sua mulher? Então Jesus disse: não, no princípio não foi assim. Obviamente, aquela fala está ligada à autorização, à permissão que Moisés deu, mas não que Deus havia dado. Portanto, disse Jesus, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o princípio do casamento não é uma instituição humana, não é uma criação humana. E é importante reafirmarmos sempre que Deus criou o homem e a mulher e estabeleceu que estes dois unidos formariam a família, para que através deles os filhos pudessem ser gerados, filhos estes que, segundo as Escrituras Sagradas, são herança do Senhor, são bênção que vem dele. Portanto, os nossos filhos, diz a Bíblia, são benditos, são discípulos, são herança do Senhor. Princípios. Ou seja, casamento é um princípio de Deus. Não muda. Você pode perceber que por mais que a sociedade, o sistema deste mundo, queira colocar como algo desnecessário, há no coração do homem o desejo de casar. Por que há no coração do homem e da mulher? Porque é um princípio criacional. Foi Deus quem criou. Por que há o desejo do homem buscar o Criador? Veja, porque nós somos criaturas. Ainda que nós vivenciemos a tentação de sermos como Deus, pois este foi o motivo da queda, da provocação, a incredulidade, na verdade, foi o motivo, a base, a incredulidade em Deus e na sua palavra, mas a tentação se deu por querer ser como Deus. Mas nós, no mais profundo do nosso íntimo, nós sabemos que nós somos criaturas, fomos criados. Então desejamos descobrir e nos relacionar com quem nos criou. E quem nos criou foi Deus. E este princípio você e eu jamais poderemos mudar. Por mais que a gente tente, não se muda este princípio. E este Deus que nos criou, ele nos ama de uma maneira tão profunda, tão intensa, que ele jamais desistiu de nós. Nós desistimos de Deus, mas Deus não desistiu de nós e enviou o seu Filho Jesus a este mundo para salvar a você e a mim, para nos dar vida e vida abundante. Você e eu podemos ter esta vida, não por causa dos nossos esforços, não por causa do nosso mérito, não por causa da nossa religião, mas por causa da graça de Deus que se manifestou a nós, trazendo salvação plena e abundante na pessoa do seu Filho Jesus. Você e eu somos, a cada dia,
envolvidos pelo amor de Deus, pela misericórdia e graça dele, para experimentarmos dele uma tão grande e poderosa salvação. Lembre-se, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado deformou e distanciou o homem de Deus, mas Jesus Cristo veio para resgatar o homem para Deus.